Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências. A Rádio e a TV Brasil Espírita apresentam Mãos Amigas. Boa noite, pessoal, queridos ouvintes. É com muita alegria que estamos dando início à realização de mais um programa Mãos Amigas, realizado aqui pela Rádio Brasil Espírita. Sejam muito bem-vindos. E para quem não me conhece, meu nome é Laura Lins e estarei aqui no comando junto com você do nosso querido programa Mãos Amigas. Bom, aqui nós vamos ter diálogos, exposições, entrevistas e outros, com uma pegada bem jovem. Além de que você mesmo que está nos ouvindo, nos vendo aqui no YouTube, também pode interagir conosco, postando através dos comentários, contribuições referentes à doutrina, enviar perguntas, dúvidas, sugestões de convidados e também de temas que querem ver por aqui. E pode enviar através das redes sociais da Rádio Brasil Espírita, tanto no Instagram aqui, ó, Rádio Brasil Espírita, quanto através do Facebook. E para você que não conhece, a Rádio Brasil Espírita é uma rádio que tem um intuito, o despertar de consciências, levar os ensinamentos do Cristo a todos, começando por nós que estamos aqui trabalhando. E na noite de hoje, nós teremos uma temática muito bacana e que, assim, olha, eu em particular tenho uma certa dificuldade na execução da temática da noite de hoje. Mas para você que não sabe, o tema é meditação e ação. Bom, e para trabalhar, falar um pouco mais acerca da temática, nós trouxemos uma convidada muito especial, que também é aqui de Aracaju, Sergipe, da onde eu estou falando, que é a doutora Norma Alves. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Laurinha querida. Parabéns a você por esse belíssimo trabalho. Parabéns à Rádio Brasil Espírita por esse trabalho também maravilhoso de divulgação desse conhecimento libertador. Então, fico muito feliz, sinto-me muito honrada de poder estar aqui com você, estar aqui também na Rádio Brasil Espírita, quem eu honro muito, parabenizo bastante, porque são mais de 10 anos, né, que ela vem iluminando consciências com programas diversos, já tive a oportunidade de participar de outros programas e fico encantada com esse trabalho que ela vem desenvolvendo e o seu trabalho também, sabe, assim, muito feliz por ver jovens proativos, assim, como você, nesse momento de desafio planetário, que eu costumo chamar de emergência planetária, onde acredito que o conhecimento, a doutrina cristã e os ensinamentos do Cristo, né, aprofundados com a doutrina espírita, nunca foram tão necessários, né? Resgatados, na verdade, a doutrina espírita, como a gente chama o cristianismo redivivo, é um resgate do cristianismo na sua pureza, né? E como Kardec colocou que o véu se ergue à medida que o homem se depura, Kardec porta-voz, né, da espiritualidade superior, os espíritos através de Kardec nos informaram que o véu se ergue à medida que o homem se depura. Então, a gente vai aprofundando, né, os conhecimentos, vai clareando, à medida que a humanidade vai tendo condições de assimilar. E esse tema, né, fiquei muito feliz de ser convidada para falar sobre esse tema, porque faz parte da minha existência, é um recurso valiosíssimo no sentido de renovação do ser humano. Então, meditação e ação é um tema muito pertinente, mas muito pertinente mesmo, no contexto existencial atual. Então, muito obrigada, Laurinha, muito obrigado à Rede Brasil Espírita por proporcionar esse encontro nosso aqui. E, ó, gente, para você que não sabe, essa temática surgiu através de um dos artigos que a doutora Norma fez para a nossa querida revista digital do Mundo Jovem Espírita, do mês agora de novembro
de 2021. Então, surgiu através da revista, e aí eu quis trazer ela aqui para conversar ainda mais sobre essa temática. E eu gostaria que a nossa querida Norma possa se apresentar para aqueles que ainda não a conhecem. Quem é você? O que você faz dentro da doutrina espírita? Conta um pouquinho aqui para a gente. Bem, Laurinha, nesta encarnação, né, eu estou na condição, né, de um ser que tem trabalhado, militado nessa área do psiquismo humano, né? Na verdade, quando eu falo sobre isso, eu gosto de me lembrar de Calderaro, no livro No Mundo Maior, quando ele fala da psiquiatria iluminada. Então, por que eu digo isso? Porque, primeiro, eu comecei na juventude buscando a doutrina espírita, né? E agradeço a Chico Xavier, porque eu sempre, quando alguém pergunta, mas como é que você foi espírita? Eu tinha 12 anos quando uma coleção que eu ganhei, né, estudando, a gente chegava aqueles representantes, e aí tinha uma quantidade de bilhetes que se você vendesse, você ganhava livros, eu adorava livros, né, então, e eu procurava vender mesmo, porque eu gostava de ganhar aqueles livros. E aí foi interessante, nunca me esqueci, uma coleção de capa amarela, capa dura, amarela, os livros eram pequenos, né, eram 13 livros, e quando eu abri um deles, encontrei grandes vultos brasileiros, e a história foi de Chico Xavier. Fiquei encantada com a história dele, e a partir daí mergulhei nesse caminho, né, família tradicionalmente católica, uma parte católica, outra protestante, mas aí eu busquei esse caminho do estudar a doutrina espírita. E aí, estudando com relação à parte intelectual, né, a vida escolar, ao escolher a profissão, eu já tinha aquela vontade de enveredar pelo caminho do psiquismo humano. E aí encontrei a psiquiatria. Imagina, Laurinha, como foi um desafio, né? Porque havia uma dicotomia muito grande. Eu ouvia de um lado pessoas que não eram espíritas dizer, mas como que você vai fazer psiquiatria se você é espírita? Não combina psiquiatria com espiritismo. E eu ouvia também do lado, né, de alguns espíritas desavisados, né, mas como que você vai, né, fazer psiquiatria, se espiritismo e psiquiatria também não combinam? Então eu via dos dois lados. Mas tive a felicidade de conhecer as obras de Chico Xavier, as obras de André Luiz, e no mundo maior deles, na época, na verdade, primeiro foi Grilhões Partido, de Manuel Flamengo de Miranda, e eu vi que eu estava no caminho certo, a despeito das divergências de opiniões, né? E fiquei muito feliz quando Calderaro menciona no livro No Mundo Maior o termo psiquiatria iluminada, que é essa psiquiatria que eu busco, que estudo, porque é inesgotável até hoje. Eu trabalho, eu exerço a profissão de psiquiatra, né, psicoterapeuta, mas procurando integrar a ciência com a espiritualidade, sabe? E é notório, né, da gente que está no movimento espírita, que André Luiz, Bezerra de Menezes, Manuel Flamengo de Miranda, eles trazem essa parte científica, principalmente na área da psiquiatria e da psicologia, né, Joana de Ângeles, então, né? Então é isso, o que eu faço é estudar sempre, porque por mais que a gente estude, não se esgota, o saber não se esgota, e tentar também me aprimorar pessoalmente, né, espiritualmente falando, a partir do convite que o Evangelho traz, porque você sabe que a gente traz muitas pendências do passado, né? E aí um dos caminhos, não é à toa que a gente vai falar sobre esse tema, a meditação proporciona esse autoencontro, sabe? É um caminho que permite que você faça uma pausa nas questões do cotidiano, porque o próprio Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, né, ele já falava, imagine, naquela época, né, na época de Kardec, né, que ele foi contemporâneo, já falava de um tumulto ambiental, sabe, de
é isso que a gente hoje vê, essa coisa da diversidade de informações, de muitas coisas, de muita demanda externa, que acaba contribuindo para que o ser humano tenha essa mente inquieta, esse corcel avassalador, como descreve Joana de Ângeles, né? Isso, Leon Denis, naquela época, já sentia isso, né? Já sentia esse movimento de expansão da intelectualidade, das conquistas tecnológicas, e o homem muito voltado para o hemisfério esquerdo do cérebro, que é essa parte do cérebro que melhor dizendo, cujas capacidades estão, cujas funções psíquicas estão ligadas ao raciocínio lógico, à intelectualidade, à análise, à capacidade de síntese, certo? Ao intelectualismo geral. E propulsiona o homem na busca dessas conquistas tecnológicas, que Dr. Bezerra de Menezes, no livro Nas Fronteiras da Loucura, né, ele já falava. Esse livro eu me lembro que eu adquiri em 1984, quando foi lançado, e ele já falava dessa, digamos assim, desse avanço do ser humano com relação a essas conquistas tecnológicas, e em detrimento do seu avanço interior, do seu avanço, do seu aperfeiçoamento moral e espiritual, né? Então, Leon Denis, por incrível que pareça, pouca gente sabe disso, mas ele já era adepto da prática da meditação, e ele já convidava, né, para que as pessoas fizessem um mergulho no seu país interior, no país da sua alma, para que pudessem desabrochar as potências da alma, e esse ser humano avançasse no processo de autoaperfeiçoamento e tivesse uma qualidade de vida melhor, né? Então, a meditação, Laurinha, ela nos proporciona isso, sabe? Essa busca ao encontro de si mesmo. Você pode, eu estou falando, mas você pode pontuar, você pode acrescentar, você pode questionar, certo? Se deixar, eu falo, você sabe disso, né? Eu acho muito interessante a gente partir do o que é meditação, né? O que é meditação para aqueles que não entendem ainda, né? Qual a diferença, por exemplo, de uma vibração, de uma meditação, para que o pessoal possa entender melhor. É interessante, né? Uma pergunta que parece simples, mas é muito profunda, né? Porque, tipo assim, muitas vezes, muitas pessoas, inclusive, questionam, confundem, mas na verdade elas se encontram, né? Perguntam, mas oração, meditação, né? Qual a diferença de uma para a outra, né? Aí você já coloca aí a questão da vibração, né? Que na verdade, tipo assim, é como se fossem faces de uma mesma moeda, sabe? Por exemplo, na oração, que é, digamos assim, a oração é mais praticada, né? A oração é mais conhecida, é mais popularizada, e as pessoas fazem, né, orações, fazem seu pedido. Geralmente, a gente sabe que a oração é algo, não é tão simples assim, é algo muito profundo, que requer não só o ato de adoração a Deus, né, de louvor, o ato de pedir, o ato também de agradecer, né? Mas a gente sabe que, na prática, a oração se resume muito no pedir, né? O pedir obtereis fez com que a gente se lembrasse muito de pedir. E mesmo assim, muitas vezes a gente faz oração de uma forma mecânica, muitas vezes, principalmente quando se trata de se fazer publicamente, se fazer numa instituição, é aquela preocupação. É muito comum, né? Quando você tem um evento e assim, quem vai fazer a prece? E algumas pessoas ficam inibidas porque ficam preocupadas em fazer uma bela prece, não é? E a gente sabe que a prece
o valor da prece não está na beleza das palavras, não está no conteúdo, na quantidade de palavras pronunciadas, mas está no sentir, na sinceridade, daquilo, na leveza, né? Na simplicidade. Mas, como nós colocamos, na oração a gente se dirige a Deus, né? Para pedir alguma coisa, para agradecer, para louvar, né? Para reverenciar. Na vibração, como você colocou, Laurinha, na vibração, né, que algumas pessoas também podem confundir, a gente é um momento que também a gente faz uma pausa, né, para naquela situação você colocar a sua consciência à disposição das forças criadoras do universo, no sentido de favorecer uma situação, seja favorecer um terceiro, seja favorecer a você mesmo, mas sem o que a meditação, já entrando na questão da meditação, visa, né? Que é você fazer esse mergulho interior, né? Na vibração eu estou vibrando, eu estou ali colocando alguma coisa externamente. Né? Eu estou vibrando, por exemplo, por alguém. Agora, a gente sabe que nessa pandemia, e uma maravilha, né, a beleza, assim, surgiram muitos grupos, né, de vibração para as pessoas doentes, né, para que as pessoas pudessem receber um bálsamo, né, no sentido de conforto, de fortaleza, resiliência e, quem sabe, até de cura, se fosse do merecimento. Então, é um movimento mais externo, né. A meditação, ela já visa, já busca, já é um processo assim, mais pessoal, embora ela tenha uma repercussão ambiental. Como assim? Na meditação, eu faço uma pausa, eu procuro naquele momento me desligar das questões da vida cotidiana, desacelerar os meus pensamentos, observar esses pensamentos, observar esses sentimentos, fazer um mergulho dentro de mim mesmo, né? Poder me ouvir para que eu possa apurar, eu possa limpar os canais da minha consciência no sentido de que eu acesse as forças divinas desse grande reservatório de energia universal. E ao mesmo tempo nesse processo, porque a meditação ela tem vários, a meditação é um processo que é milenar, né? Tipo assim, atualmente no Ocidente está se expandindo, principalmente a partir das pesquisas, comprovando os benefícios inúmeros da meditação. Mas a meditação em si, ela tem vários caminhos, ela tem vários recursos técnicos. Como assim? Eu posso meditar só prestando atenção à minha respiração. E nesse momento em que eu estou prestando atenção à minha respiração, participando desse processo de respiração consciente, né? Porque respirar, a gente respira. Respira independente de estar percebendo ou não. Respira involuntariamente. Tanto que quando para o processo respiratório, quando a gente deixa de respirar, então acontece o desencarne. Porque a respiração, ela permite essa comunicação, melhor dizendo, esse intercâmbio do nosso ser multidimensional com a energia vital disponível no universo. Então, no momento em que eu respiro consciente, tanto eu desacelero meus pensamentos, porque se eu estou me voltando para a minha respiração, nesse momento eu estou fazendo uma pausa, e aí eu desacelero meus pensamentos desse tumulto da vida cotidiana, e em tudo que eu estou ali atenta, a minha respiração facilita para que eu me perceba meus sentimentos, perceba meus pensamentos. Então, a meditação em si, você faz uma pausa para você mergulhar no país da sua alma,
para você se perceber. Então, no momento em que eu paro para meditar, seja qual o tipo de meditação que eu escolha, e é importante a gente falar sobre essa questão dos tipos de meditação, porque é muito comum pessoas dizer assim, esse negócio de meditação, eu não dou para meditar, eu sou muito inquieta, eu sou muito impaciente, eu sou muito ansiosa, eu sou muito agitada. Aí eu digo, justamente por causa disso, aí é que você precisa e deve meditar. Porque justamente a meditação vai aquietar a sua mente, a meditação vai lhe dar calma, vai lhe dar tranquilidade, vai desacelerar seus pensamentos e, consequentemente, vai permitir que gradativamente você fique menos ansioso. Então, justamente aquilo que a pessoa diz que ela não dá para fazer é porque ela precisa fazer, né? Mas como eu fazer se eu sou inquieta, se a minha mente não para? Aí quando a gente diz, existe, inclusive Joana de Ângeles coloca sobre isso, né, fala a respeito disso, no livro Vida, Desafios e Soluções, que a gente pode começar só pela respiração. E na respiração você vai aquietando. Se você, mas eu vejo o pessoal meditar 1 hora, meditar meia hora, meditar 2 horas. Tem mais, viu, gente? Os monges tibetanos meditam 3, 4 horas por dia. E tem aqueles que têm uma vida de devoção para produzir luz para o planeta, que meditam 8 horas por dia. A vida deles é de completa renúncia, só meditar para produzir luz para o planeta, né? É uma coisa que eu fiquei muito feliz, foi em 1996. Eu estava num congresso internacional de psicologia transpessoal em Manaus, aqui no Brasil, que a gente do mundo inteiro. Nessa época estavam começando pesquisa a respeito da meditação. E muito interessante porque um dos estados dos Estados Unidos, né? Sabe que os Estados Unidos é um país que é cheio de estados, né? Então, um dos estados estava com um nível de violência de homicídio muito grande. E aí, praticantes de meditação resolveram fazer, não só colaborar voluntariamente, mas também fazer uma pesquisa e propuseram às autoridades, né, na época, de fazer meditação, que juntar grupo de pessoas que meditavam, na tentativa de diminuir a quantidade de homicídios nesse país, nesse estado, melhor dizendo, né? E foi interessante porque houve um deboche, sabe? Tipo assim, kkk, diminuir a quantidade de homicídios aqui só na época da neve, né? Que fica todo mundo em casa, né? Tudo mais, né? Mas, como vocês não estão pedindo dinheiro, como a gente não vai ter gastos, investimento financeiro, vocês só querem uma logística, que a gente divulgue, convoque as pessoas, tudo bem. E aí foi feito. Na época não havia Instagram, não havia Facebook, não havia esses recursos da internet. Estava começando, sabe, a questão da informática. O máximo que as pessoas tinham era e-mail e poucas pessoas utilizavam e-mail. Então, assim, foi um trabalho muito grande para conseguir 3 mil meditadores voluntários no mundo, né? Então, assim, foi um número até grande para o recurso que se tinha na época. E essas pessoas combinaram nas suas casas, não juntou todo mundo, não, no mesmo espaço físico. Elas se juntaram energeticamente, cada uma nas suas casas, num determinado horário, no mesmo horário, para que as correntes de força se potencializassem, começaram a meditar, nesse caso, com o objetivo de que as pessoas, né, diminuísse essa violência, né, interior. Resultado, em pouco tempo, não durou 6 meses, né, mas foi tempo suficiente para se constatar, isso confirmado pelas autoridades,
que diminuiu em 25% a quantidade de homicídios no local. Alguém poderia dizer, mas só 25%? Se a gente pensar que uma vida importa, né? Imagine de cada 100 pessoas que estavam sendo assassinadas, 25 sobreviveram. Então, a coisa foi de tal forma que entusiasmou e se criaram ONGs internacionais que começaram a investir em meditadores do Oriente, pessoas que já têm a prática, né, o hábito, já nascem no ambiente meditando. E o investimento, eu fiquei assim, muito feliz. Por quê? Porque até hoje a gente sabe, né, que o mundo investe muito. O tempo inteiro a gente vive ameaçado com essa questão de uma terceira guerra ou não. Os países ficam ali, né, em pé de guerra, por questões de poder, questões econômicas. Então, se investe muito no mundo das armas, né? Armas que a gente sabe que o objetivo é matar, né? Infelizmente, o nosso país tem passado por isso, esse culto ao armamento, né? E que a arma lembra violência, né? Mas eu vi ONGs investindo na paz, investindo na luz. Então, elas começaram a contratar essas pessoas do Oriente, que já tinham a prática da meditação, para que o trabalho delas, olha que lindo, Laura, o trabalho delas era passar 4 horas do dia, ou 8 horas, ou 3 horas. Nesse momento, vocês vão meditar pela paz planetária, vão produzir luz. Muito interessante, né? E aí a gente lembra Emmanuel, né? Tem um capítulo no livro Fonte Viva, né? De Emmanuel. Fica mais fácil a gente localizar, eu não lembro agora qual o capítulo, mas assim, se vocês pegam, tem aquela coleção de Emmanuel, né? Que o pessoal, que é a Federação Espírita Brasileira, coordenado por Saulo César e outros, eles compilaram, né, as diversas mensagens de Emmanuel e juntaram em livros, tipo assim, tem o Evangelho de João, todas as mensagens de Emmanuel, quando tem a frasezinha de João, e ele faz todo aquele aprofundamento, né? É brilhante, ele pega uma frase, uma linha, e discorre, né? Faz todo um texto, contextualiza com a nossa necessidade evolutiva, aprofunda o Evangelho de Jesus. Então, no de Mateus, no Evangelho, fica mais fácil. Quem tiver o Evangelho de Mateus, né, aprofundado por Emmanuel, então vocês vão ver lá na lição do número 5, que é ajudemos a vida mental da multidão, né? E achei interessante, porque isso coaduna com esse movimento dessas ONGs, contratando pessoas para meditarem, para produzir paz no planeta. O que é que uma coisa tem a ver com a outra, Norma? Veja bem. Nesse texto, Emmanuel discorre que a gente pode ajudar a vida mental da multidão, lembrando que a gente tem também a nossa multidão interna, né? A gente tem as nossas subpersonalidades, a gente tem as nossas pendências do passado, que tumultuam a nossa consciência, e a meditação é esse processo que vai fazer com que, a partir do momento que eu paro, que eu faço essa pausa que Emmanuel recomenda, que Joana de Ângeles recomenda, Joana de Ângeles em diversos livros, O Homem Integral, Vida, Desafios e Soluções, Plenitude, O Despertar do Espírito. Isso alguns dos que eu estou me lembrando, onde textualmente ela fala sobre a importância da meditação. E Emmanuel no livro Coragem, no livro da Esperança, né? Em Fonte Viva. Então, eles recomendam que a gente faça essa pausa, que em determinado momento a gente se retire. Aí alguém pensa, retirar tem que ser então para meditar, eu tenho que sair da minha casa e fazer um retiro espiritual, ir para um mosteiro. Se a gente tiver tempo para fazer isso, de vez em quando é ótimo, é maravilhoso. Mas a meditação não é só isso. Não é você se retirar literalmente
da vida, da realidade da vida moderna, porque algumas pessoas pensam que, no caso, a gente teria que se afastar indefinidamente, não viver nesse mundo, fugir das nossas responsabilidades. Não é isso. A gente se espiritualiza para trazer espiritualidade para o dia a dia. É fácil, por exemplo, eu ficar só nas montanhas meditando. É fácil ficar só no mosteiro. Diferente dos monges tibetanos que estão ali renunciando à vida cotidiana para meditar com a consciência pela paz planetária. Eu falo isso porque algumas pessoas pensam e utilizam como uma espécie de fuga, achando que meditar e orar que você tem que se afastar da realidade do dia a dia. Não é assim. Então, como eu estava falando, quando a gente faz essa pausa que a espiritualidade nos recomenda, que a gente se retira, mas é se retirar, é retirar a nossa demanda para atender à realidade externa, e naquele momento fazer uma pausa para auscultar a nossa consciência, ouvir a nossa multidão interna. Por que é que eu estou falando multidão interna? Se a gente pega, por exemplo, o Despertar do Espírito, logo nos primeiros capítulos, Joana de Ângeles vai trazer sobre a questão das subpersonalidades. Subpersonalidades que, para quem estuda psicologia, quem estudou Jung, né, vai lembrar que Jung já trazia essa questão das subpersonalidades quando ele nos fala, né, desses departamentos psíquicos que nós temos e que estão relacionados não só a experiências vividas na nossa infância, experiência vivida na adolescência, mas também, e aí nesse momento eu lembro, por exemplo, de SOS Família, que é um livro escrito pela psicografia de Valdo Franco, mas que são diversos espíritos, e lá tem um capítulo sobre subpersonalidades, que esse capítulo é escrito por Manuel Filomeno de Miranda. E ele fala desses departamentos psíquicos nossos, por exemplo, em determinado momento, eu posso estar agindo e quem está no comando seja uma parte do meu psiquismo de quando eu era criança, ou de quando eu era adolescente, e que essa parte está relacionada a alguma experiência conflituosa ou traumática que eu vivi e que ficou guardada lá no meu subconsciente. Digamos, uma criança que foi muito reprimida, uma criança que foi muito tolhida nas suas aspirações, e aí, de repente, a soma, quando ela está, digamos assim, em condições na fase adulta, uma experiência do cotidiano, assoma para a consciência essa parte do seu eu. E muitas vezes vem de uma forma intempestiva, vem de uma forma desgovernada. É o que faz, sabe, Laura? Tipo assim, às vezes tem pessoas que estranham, poxa, fulano tão calmo, fulano tão sereno, fulano tão controlado, e de repente teve aquele comportamento que assustou todo mundo, que ficou todo mundo assim, boquiaberto com a atitude de fulano. Naquele momento, provavelmente, foi uma subpersonalidade que apareceu. Então, como eu estava dizendo antes, no capítulo sobre as subpersonalidades, no livro Despertar do Espírito, é interessante porque Joana de Ângeles, ela chama atenção, sabe? Ela fala assim, que os dias atuais, cheios de muita pressão, eles são cheios de muitas pressões tormentosas, né? Cheio de muita demanda externa, um mundo onde as pessoas ainda são valorizadas por aquilo que têm, não por aquilo que são, né? Então, contribui para gerar muitos distúrbios, né?
E esses distúrbios, muitas vezes, acabam fragmentando a personalidade do ser humano, gerando o que ela chama de um eu conflitante, sabe? Tipo assim, uma hora você está de um jeito, tem pessoas que dizem assim, doutora, eu não entendo, eu tenho tudo, não me falta nada, meu marido é ótimo, meus filhos não me dão problema, eu não tenho problema financeiro, mas de vez em quando vem uma parte de mim muito triste, uma parte que acho que não vale a pena viver, eu entro numa depressão profunda, ou seja, é uma subpersonalidade que está assomando a sua consciência. E Joana de Ângeles fala que nessa aparente dicotomia desses eus conflitantes, né, onde muitas vezes um não conhece o outro, né, tipo assim, eu sou aquela pessoa aparentemente calma, e de repente surge em mim um vulcão, uma pessoa agressiva, uma pessoa intempestiva, né? Isso tudo porque a gente não para se perceber, não para se conhecer. Daí o conhece-te a ti mesmo, a verdade vos libertará. E a meditação, é interessante, inclusive Joana fala nesse livro, vocês podem pegar lá nos primeiros capítulos, logo no início, que para o trabalho saudável de integração dessas vertentes do nosso eu, são necessários que a gente transite por alguns estágios terapêuticos que levem ao conhecimento de nós mesmos, para que a gente conheça a nossa personalidade. E ela fala que, para isso, existem vários recursos esses que nos possibilitam que a gente possa unificar nosso centro. Como assim? Que eu conheça as minhas partes psíquicas e que eu possa integrar essas partes. Que eu possa perceber, por exemplo, que eu tenho um lado que pode ser agressivo e que eu administre, que eu domestique esse lado meu, sabe? Que eu canalize essa energia de uma forma positiva. Se eu tenho, digamos assim, um poder, se eu tenho um potencial de agressividade, então eu vou usar essa agressividade para o bem. Eu vou fazer coisas boas, eu vou movimentar ações em prol do bem, que eu vou estar drenando essa energia dessa minha subpersonalidade agressiva. Então é interessante que ela fala que para o trabalho saudável de integração dessas vertentes do eu, são necessários o trânsito por alguns estágios terapêuticos, quase o conhecimento da nossa própria personalidade, administrando os vários elementos que constituem essa personalidade. Então, eu preciso administrar essas minhas subpersonalidades, eu preciso conhecê-las, fazer as pazes com elas, não é rejeitar, porque se eu rejeito, aí é que elas vão ficar soterradas no meu subconsciente e eu não vou administrá-las. Então, eu vou conhecê-las, eu vou acolhê-las, eu não vou renegá-las. É como se você, por exemplo, é uma mãe que você tem vários filhos e tem um que é mais agressivo, tem outro que é mais intempestivo, tem outro que é mais reservado. Você vai o quê? Você vai buscar o potencial de cada filho, você não vai renegar seus filhos. Você vai ver o que eles têm de bom para fazer com que eles expandam, né, aquilo que eles têm de bom, e o que tiver de ruim você vai procurar transformar, né? Para que a gente possa realmente se confrontar e reconstruir a nossa personalidade. E aí, nesse livro, ela recomenda, ela fala que como medidas auxiliares e recursos valiosos devem ser utilizadas a meditação, a visualização terapêutica e a oração, porque elas canalizam forças e energias superiores para o nosso self, contribuindo para a unificação dos nossos eus, contribuindo para a harmonização nossa, né? E aí, essa fragmentação dessa personalidade vai dando espaço para essa unificação. Então, você veja, é interessante porque ela faz questão de detalhar como que esses recursos terapêuticos proporcionam esse nosso autoencontro, né? Ela faz e traz uma questão que é séria, porque você, Laurinha, né, que é jovem, né, já é dessa geração mais jovem, mas você deve se deparar com casos de vez em quando acontecem na mídia. De repente,
Era um jovem calmo que estava no cinema assistindo o filme e aí Popô saiu atirando e matando todo mundo. Há um jovem que era submisso na escola, que sofria bullying, de repente entra na escola e mata criança, mata professor. O que é que aconteceu? Subpersonalidades afloraram a consciência e aí dominaram o psiquismo desse jovem, né? Então, a meditação, ela procura favorecer esse nosso autoconhecimento. É preciso ter coragem. Talvez por isso muita gente resista a meditar, porque você tem que fazer uma viagem para dentro de si mesmo. É muito mais fácil a gente fazer uma viagem, se tiver dinheiro, né? Vai até para outro planeta. Tem gente comprando passagem para ir para Marte, né? Querendo reservar lugar já em Marte, né? Agora, fazer a viagem para o país do seu coração, se confrontar com o seu psiquismo, esse é um desafio que muita gente foge disso, uma fuga da realidade. Mas é uma fuga por desconhecimento, porque, como recomenda Leon Denis, é um momento de autoencontro e que permite que você encontre as potências da sua alma. E tem Neil Lúcio tem um capítulo no livro Jesus no Lar, sobre o talismã divino. O título do capítulo é esse, o talismã divino. E quem for ler, é um livro muito bonito, né? Porque é um livro onde Neil Lúcio traz as passagens do Evangelho, os encontros de Jesus na casa de Simão Pedro, Jesus nas suas paradas. Ele parava na casa de Simão Pedro e lá as pessoas se reuniam, né? Porque todo mundo queria estar perto de Jesus, né? Então, com certeza, se a gente estivesse lá naquela época, estaria lá também, não era? Quando Jesus passasse, a gente ia atrás, né? Então, o povo ia atrás mesmo. E Jesus, ele não perdia tempo, né? Ele acolhedor, e as pessoas aproveitavam naquele momento para reclamar, e um falava, porque o marido é assim, não tem jeito, trazia coisas do cotidiano, e ele sempre respondia com uma mensagem renovadora, né? E aí, nessa mensagem do talismã divino, né, eu não lembro quem pergunta, mas alguém pergunta para ele, né, que caminho, se não teria um talismã para poder facilitar a vida das pessoas, para que elas encontrassem essa paz, essa felicidade. É interessante que ele cita como dos recursos a meditação profunda, nesse capítulo, né, o talismã divino. Então, o que é que a gente observa? Voltando, eu acabei começando com o Emmanuel e fui parar em Joana de Ângeles. Quando a gente fala, referindo ao capítulo, ao 5º capítulo do livro Evangelho por Emmanuel, quando se trata de Mateus, no capítulo 5º, ajudemos a vida mental da multidão. Não é só a multidão interna que ele fala da multidão externa. Fala, inclusive, que a multidão está muito sofrida, fala dessas, como Joana coloca, dessas pressões tormentosas que o ser humano vive. E aí ele cita, Laurinha, é interessante que Emmanuel é bem didático, né? Então ele dá tudo mastigadinho para a gente. Não é à toa que as informações que a gente tem, que ele já está encarnado, né, no planeta, é que ele vem com a missão de educador, né? Estou doida para descobrir quem é esse educador, né? Mas ele vem com essa missão na área da educação, né? E aí ele fala alfabetização. Eu achei super interessante. Porque a gente sabe que no processo evolutivo requer que a gente amadureça tanto pelo caminho da intelectualidade, né? E, sobretudo, da questão moral da espiritualidade. Não adianta você se intelectualizar sem você se espiritualizar. Está aí o mundo nessa crise toda, porque o homem se intelectualizou muito, mas não se espiritualizou, né? Espiritualizou, não fez isso. Então, quando ele coloca uma questão básica, se a gente pensar na profundidade disso, porque se você alfabetiza o ser humano, você dá as ferramentas para que ele mergulhe mais facilmente no processo do autoconhecimento, nessa busca de si mesmo. Ele vai ter acesso à leitura, ele vai ter acesso a estudos, né? Então, ele fala os caminhos de como a gente ajudar a vida mental da multidão.
alfabetização, oração, palavras edificantes, leitura edificante, meditação e solidariedade. Então, ele contextualiza a meditação nesse caminho em que a gente pode ajudar a vida mental da multidão. E nesse mesmo texto, ele aprofunda colocando que quando a gente se auto-ilumina, se auto-purifica, por ressonância energética, a gente também ilumina e purifica a atmosfera planetária. Veja quantos benefícios a gente pode ter com a meditação. Você entra nesse processo de limpeza psíquica a partir do momento que eu percebo as minhas tendências negativas, que eu percebo as minhas pendências a serem resolvidas, pendências do passado, e eu percebo também as minhas potencialidades. Eu percebo, é um termo inclusive que Leon Denis utiliza na terceira parte do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, onde ele fala sobre a questão das potências da alma, e ele falando sobre a questão da gente gerenciar a nossa vontade. E para eu gerenciar a minha vontade, eu preciso meditar, eu preciso me auscultar, eu preciso me perceber, eu preciso fazer uma pausa para fazer uma leitura de mim mesmo, de como eu estou, e uma autoavaliação. Quando eu faço isso, não só eu encontro as minhas pendências a serem resolvidas, as minhas tendências a serem domadas, mas eu encontro também uma coisa melhor ainda. Eu acho lindo, porque ele utiliza, Laurinha, o termo jazidas da nossa alma. Então, você faz esse mergulho para encontrar as jazidas que a gente busca lá fora, né, que muita gente, para se sentir importante, valorizado, acha que se tiver um diamante, se tiver isso, aquilo, faz, né? O diamante está dentro de nós mesmos. É esse diamante que a gente precisa acessar para que realmente a gente encontre o que a gente tanto busca, que é a felicidade autêntica. Mas, Laurinha, você pode falar, porque eu sei que você pode querer questionar alguma coisa, né? Eu vou falando, mas é importante que você também possa interferir, até dar contribuição, que eu sei que você tem muita coisa para poder dar. Oh, nem se preocupa, porque eu estou aqui aprendendo bastante. Como eu falei logo no início, é uma temática que eu, em particular, tenho uma certa dificuldade também na execução. E aí, diante disso, né, eu gostaria de perguntar a você se você tem alguma dica para aqueles que têm uma certa dificuldade de praticar a meditação, né? Ou como pode ser feito para aqueles que não conhecem ou nunca fizeram. Então, eu gostaria de saber, voltado para isso, se tem alguma dica, se pode falar um pouquinho como ocorre a meditação normalmente, né? Assim, eu gostaria de saber essa questão. Excelente pergunta, Laurinha. Então, gente, é porque assim, eu tenho muito carinho por Laurinha, sabe? Então, vocês estão vendo que eu não chamo ela de Laura, chamo Laurinha, né? Porque é uma pessoa assim, que eu tenho muito carinho e muita admiração, viu, Laurinha? Então, mas respondendo a sua pergunta, eu vou recorrer a Joana de Ângeles, sabe? Joana de Ângeles, que no livro Homem Integral, ela já coloca para a gente que durante a meditação, a gente absorve forças mentais e morais, né? E essas forças mentais e morais, claro, vão proporcionar para a gente pacificação da consciência, encorajamento para enfrentar as dificuldades da vida, né? Enfrentar o cotidiano, né? E recomendando como um caminho de autoconhecimento e autotransformação. Então, no livro, já não é o despertar do espírito, porque quando eu falava sobre a questão da unificação dos eus, ali está no livro Despertar do Espírito, que é dela. Mas no livro Vida, Desafios e Soluções, é interessante, eu recomendo, né, que vocês leiam, porque ela dá dicas com relação, responde assim claramente
a essa pergunta de Laurinha, né? Então, ela coloca assim, que para um bom desempenho existencial, um adequado processo de evolução, né, é importante a gente mergulhar nesse processo de análise profunda do nosso eu, né, do si mesmo. E ela diz que é importante que a gente não fique preocupado com aquelas meditações, digamos assim, já de seres que são avançados nesse processo, que a gente sabe que existem muitos métodos, por exemplo, existe a meditação transcendental, onde a pessoa pode meditar utilizando recursos como mantras, né? E eu, particularmente, eu gosto muito de meditação com mantras, sabe? Já pratico assim há vários anos, mas existem as meditações mais simples, né? São diferentes escolas e cada qual vai praticar de acordo com digamos assim, a sua afinidade e também a sua condição, se você está iniciando, né? Se você é principiante. Então, o que é que Jona diz? Olha a dica, gente, que ela dá. Que não são importantes no início a questão, uma postura. Tem muita gente que pensa que para você meditar, você tem que ficar naquela tradicional e conhecida posição de lótus, né? A gente sabe que aquela posição é uma posição que é uma postura que, se a pessoa tiver problemas nas articulações, ela pode ter dificuldade de fazer aquela posição. Então, a Jona diz que o importante não é a postura, não são as palavras mântricas, né? Não são as melodias condicionadoras, mas os meios mais compatíveis com cada pessoa que está se propondo a meditar, de tal forma que ela busque recursos que não criem resistências. Porque imagine, digamos, eu citei o exemplo dos mantras. Eu, particularmente, como estudei também, até por gostar da meditação, estudei questões ligadas ao budismo tibetano. Então, e eu sei como esses mantras chegaram para eles, foram inspirados, foram canalizados. Eu já tenho experiência de, por exemplo, ver como pronunciar repetidamente palavras mântricas impactam nas nossas vidas. Mas eu sei que, por exemplo, uma pessoa que, se for pelo mental, ela vai dizer que nada. Esse som, só para repetir palavras, isso vai causar alteração. Ela vai ter resistência psicológica e a meditação para ela não vai funcionar, né? Então, o que o Jona diz? Comece pela respiração. É sempre ideal que se tenha em mente uma boa respiração, que você apenas... E aí, uma dica que eu digo, gente. Você pode meditar começando 1 minuto por dia, 2 minutos, 3 minutos, até você ir condicionando a sua mente para ir galgando conseguir mais tempo. Imagine que você comece, escolha, o dia tem 24 horas, multiplique isso por 60 minutos. Você vai tirar 1 minuto, começar tirando 1 minuto. A gente pode fazer isso agora. É simples. Você simplesmente para, né? Fecha os olhos para facilitar, para não receber a influência dos estímulos ambientais, né? E aí simplesmente eu fecho os olhos, desligo a minha consciência de tudo lá fora e começo a simplesmente observar como eu estou respirando. Vocês podem fazer isso nesse momento. Pode fazer, Laurinha. Pode fazer todos vocês que estão nos ouvindo. Apenas agora, observe a sua respiração. Observe a sua inspiração. E dê uma pausa. Observe a sua expiração. E dê outra pausa. E agora você vai inspirar mais profundamente. Inspira. Sinta esse ar entrando.
Sinta o oxigênio renovando as suas células. Dê uma pausa para sentir essa energia entrando. Sinta que todas as suas células estão recebendo essa energia renovadora. E agora observe a sua expiração. E vá soltando tudo. Imagine o que está lhe incomodando nesse momento. A carga energética que está envolvendo isso que está lhe incomodando. E você solte. Se puder, observe no seu corpo onde essa carga energética está aprisionada, alojada. E solte. Sinta o esvaziamento, sinta essa energia saindo pela sua expiração. Entregue essa energia que não lhe serve à Mãe Terra. Entregue ao seu anjo da guarda, aos seres que cuidam da sua existência. Sinta esvaziando. Sinta seu corpo se tornando mais leve, sua mente aquietando, seus sentimentos aquietando. Inspira mais uma vez profundamente. E sinta essa energia renovadora entrando. Dê uma pausa. Sinta seus pensamentos desacelerando. Sinta seus sentimentos se renovando. E agora solte os resíduos. Liberte-se de tudo que não lhe serve, de tudo que lhe aprisiona. E agora vamos voltando para esse momento aqui agora, né? Então, Laurinha, a meditação inicial, então vocês, queridos que estão nos ouvindo nesse momento, a meditação inicial pode ser só isso. O treino inicial pode ser só isso. É difícil? Você achou difícil, Laurinha, fazer isso? Agora não. É porque, na verdade, a gente acaba se empolgando e a gente avançou um pouquinho. Mas podia ser só um minutinho, só observando a respiração. Mas é porque a gente que medita, sabe? Aí não tem como, aí vai. Mas poderia ser só um minutinho, prestando atenção. Inspira. Vou dar uma dica que está no livro A Arte da Meditação, de Daniel Goleman. Daniel Goleman, não sei se você lembra, né? Se você sabe que ele foi um dos pioneiros nessa questão de abordar a inteligência emocional, que antes só se falava em QI intelectual, né? E hoje já se sabe que o conceito de inteligência é muito mais amplo e chega até a inteligência espiritual, né? É bem mais global o conceito. Hoje, para você ser uma pessoa que tenha um bom desempenho, é bom que você desenvolva todos os níveis da sua consciência, o emocional, o mental, o espiritual, né? Não basta você ser só intelectual. E Daniel Goleman, ele traz essa questão, ele tem um livro só sobre inteligência emocional. E ele conta a sua experiência, ele é uma pessoa muito proativa, com muitos compromissos, muitas responsabilidades, né? Ele começou a ter hipertensão arterial. E aí, não quis ficar só na questão de tomar medicação. Resolveu praticar a meditação. Ele descobriu que com a meditação, ele conseguiu regularizar sua pressão. E ele resolveu passar isso para a gente. No seu livro pequenininho, A Arte da Meditação, ele dá um começo bem básico que corrobora com o que Joana de Ângeles fala. Olha
Que meditação fácil de você fazer diariamente para começar a abrir os canais da sua consciência. Você inspira. A gente pode fazer agora. Vamos ficar só nela mesmo, 1 minutinho, tá certo? Inspira e conta até 4. 1, 2, 3, 4. Prende, respiração, segura, contando até 4. 1, 2, 3, 4. Agora solta, soprando o ar pela boca, contando até 4. 1, 2, claro que se faz essa contagem mental, estou fazendo aqui para facilitar para vocês, né? 1, 2, 3, 4. E depois pausa novamente para sentir a energia residual saindo. 1, 2, 3, 4. Então, vamos fazer mentalmente, eu não vou contar, cada um no seu ritmo, aí vai contar até 4. Inspira. Segura. Solta. Pausa. Inspira. Segura. Solta. Pausa. Inspira. Segura. Solta. Pausa. Pronto, gente. Inspira, contando até 4. Prende a respiração, contando até 4. Solta suavemente pela boca, contando até 4. Pausa, contando até 4, para sentir o esvaziamento, observar o esvaziamento. Só isso. E aí, você faz do tempo que você puder. Faz, por exemplo, 3 ciclos. Começa com 3 ciclos. No outro dia aumenta para 4 ciclos, no outro para 5, no outro dia para 10. Aí, inicialmente, você faz só esse movimento de respiração, de consciência respiratória. Aí, depois você já vai, por exemplo, como Joana de Ângeles sugere, visualiza uma luz. Você escolhe uma luz de libertação. Pode escolher uma luz branca, um branco dourado, que é um branco. A luz branco dourada, ela traz a vibração da conexão com o nosso propósito existencial, com aquilo que você veio fazer no mundo, que vai expandir a sua consciência rumo à plenitude do amor. Então, a luz purificadora que expande a sua consciência. Aí eu posso já fazer um outro momento visualizando, recebendo. Inspiro recebendo a luz branco dourada. Pronto. E aí você vai ampliando gradativamente. Então, nesse livro, Vida, Desafios e Soluções, é interessante porque, de uma forma sutil, certo? Talvez até para não criar resistência, Joana de Ângeles sabida, ela vai, se vocês perceberem, quando vocês forem ler o capítulo sobre meditação, que ela vai colocar uma técnica de meditação. E que essa técnica é bem dentro disso, do que ela propõe, né? Do que nós falamos. Que você começa com a sua respiração, você vai se observando, escolha uma posição que você fique confortável, né? Então, não vá fazer uma flor de lótus, que você vai ficar lá, ai meu Deus, tomara que acabe logo, ai, isso está me incomodando, minhas pernas estão doendo, não. Escolha uma posição confortável. Preste atenção à sua respiração. Mentalize que você está recebendo oxigênio, que você está eliminando o gás carbônico retido nos seus pulmões. Se a postura que você escolheu for uma postura que depois canse, então você tem direito a você mudar de postura, procurando relaxar ao máximo, certo? Aí ela orienta que você, por exemplo, você comece, à medida que você for aprofundando, que você for tendo condições, você começa a se perceber. E aí uma dica, você vai percebendo cada parte do seu corpo. Então, só para a gente concluir, nesse livro a Joana de Ângeles recomenda, então, que você escolha uma postura adequada,
Preste atenção à sua respiração. Comece a observar as partes do seu corpo. Aí uma sugestão é que você comece pela sua cabeça, vá percebendo como é que está a sua cabeça, se tem alguma posição incômoda, vá descendo, isso, vá percebendo seu couro cabeludo, sua testa, seus olhos, sua boca. Aí depois vai pelo pescoço, vá percebendo cada parte do seu corpo até você chegar aos pés, certo? E aí você vai observando, sentindo. Se você quiser, você pode utilizar uma música para poder você relaxar, né? E você vai, nisso vai fazendo com que você vá se interiorizando e você vai desacelerando os seus pensamentos, você vai pausando, vai fazendo a respiração mais pausada, né? E depois você vai avançando, você pode inclusive ir para um outro estágio que é você se imaginar num lugar diferente, visualizar. Você pode se imaginar estando numa praia, se imaginar estando num bosque, num jardim, na beira de um lago, numa montanha. Você escolhe o lugar, sabe? Uma visão que seja confortável, que seja calmante, e que você se imagine ali desfrutando da atmosfera daquele lugar. Aí, se você quiser avançar mais ainda, aí depois você escolhe, sabe? Tipo assim, tem uma questão que está me incomodando. Então, agora eu quero meditar sobre essa questão e pedir a inspiração superior para resolver essa questão. Digamos que você tem uma pendência com alguém, estava chateado com alguém. Aí você faz uma visualização, imagina aquela pessoa diante de você e você entabulando a conversa com aquela pessoa e resolvendo a questão. Essa é uma dica, leia esse livro, Vida, Desafios e Soluções, que Joana dá praticamente a técnica completa de como você fazer uma meditação. Mas, advirto, não faça toda de vez se você está iniciando. No primeiro dia você faz só a respiração. Depois você, quando você já estiver íntimo em observar sua respiração, você agrega a perceber o seu corpo. Depois você agrega a perceber seus sentimentos e pensamentos. Depois você agrega se transportar para um lugar, um bosque, um jardim, uma montanha, ou um rio. E depois você vai agregando a luz. É um processo gradativo. Mais ou menos isso, porque a gente já passou do tempo, né, isso, Laurinha? E o tema é um tema realmente assim, que a gente vai falando, a gente se empolga e tem muita coisa para se tratar com relação a essa questão, a essa temática. Mas não se preocupem, viu? Porque se vocês quiserem, a gente volta aqui com a doutora Norma para falar um pouco mais, né, sobre meditação, porque é um tema, como a doutora Norma comentou, né, que, assim, dá para falar muito tempo aqui sobre ele. Então, não se preocupa, porque a gente já estava aqui, né, inclusive, dizendo que nós já queremos uma segunda dose aqui para falar ainda mais sobre meditação. Então, não se preocupem que em 2022, doutora Norma estará de volta com essa temática e outras também, né, que é muito importante. Nós só temos a agradecer, gente, a todos vocês que estão nos assistindo na noite de hoje. Aqui a gente já vai encerrando o nosso programa. Agradecer também a doutora Norma por ela ter aceito o convite, estar aqui junto com a gente, e principalmente a todo o teu trabalho dentro da doutrina espírita, por amor a Jesus e a Kardec. E agora eu gostaria, né, das considerações finais. Então, Laurinha, só agradecer, só gratidão, né, por essa oportunidade de trazer essa temática super importante, porque nesse momento de renovação planetária é um recurso que você não precisa comprar nas farmácias, sabe? Que você pode utilizar, está disponível para todos nós, que facilita o seu processo evolutivo, que facilita a limpeza da atmosfera planetária e, sobretudo, que nos conecta com as jazidas da nossa alma, como diz Leon Denis, para que a gente possa expressar no planeta o nosso potencial criativo. Então, só gratidão a todos
por essa oportunidade de estar aqui. Um beijo para você, Laurinha, um beijo para todos que estejam nos assistindo e obrigada, e voltarei com muita alegria e parabéns pelo seu belíssimo trabalho, iluminando consciência junto com a Rádio Brasil Espírita, né? Exatamente. Gratidão. E, gente, ó, para você que chegou no meio já da nossa conversa, vai ficar gravado aqui no YouTube, tá certo? Então você pode reassistir para acompanhar tudinho desde o começo do nosso programa maravilhoso. E vamos lembrar a todos vocês, de quem está assistindo pelo YouTube, deixa o seu like, se inscreva no canal da Rádio Brasil Espírita. Também vale lembrar de que se vocês tiverem alguma sugestão de convidado, de temática, podem acessar as redes sociais da Rádio Brasil Espírita e enviar, porque a gente está aqui de olho sempre nos seus comentários, tanto no YouTube quanto nas redes sociais, tá certo? Um cheiro para todo mundo. Um cheiro, doutora Norma. Muito obrigada. E até o próximo abraço. programa. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.